Ao longo de quase 3 anos de estudo com o professor Donald Derá, nos dedicamos a compreender os tempos em que vivemos e os processos históricos que contribuíram para o declínio social e cultural. Aliado a essa compreensão histórica, fui instruído na metodologia e no método do pensamento sistêmico multimodal, o que me deu as ferramentas necessárias para buscar um impacto significativo nos dias atuais. Equipado com essa perspectiva intelectual, diferente daquela oferecida pelo modernismo e pelo pós-modernismo, e comprometido em servir a família e a comunidade, com novas ideias sobre economia, estrutura social, educação e trabalho, focamos nossa pesquisa na elaboração de um modelo normativo que explica as interações que ameaçam a viabilidade do bairro Santa Terezinha. Assim, almejando alcançar o verdadeiro objetivo da ciência e da arte, poderemos usar os talentos que nos foram dados para servir às necessidades locais apresentadas. Como diz Lev Tolstói, o benefício do povo pela ciência e pela arte só será realizado quando as pessoas, vivendo no meio do povo e como o povo, sem fazer exigências, sem pedir direitos, oferecerem ao povo seus serviços científicos e artísticos, cuja recepção dependerá inteiramente da vontade do povo. O bairro Santa Terezinha está localizado na Regional da Pampulha, em Belo Horizonte, e surgiu a partir da divisão da antiga Fazenda da Serra, pertencente ao coronel Francisco Menezes Filho, na década de 1960. Desde então, o bairro se tornou um dos mais populosos da Regional Pampulha e passou por mudanças em seu perfil de ocupação, com a substituição das casas destinadas à classe baixa por apartamentos de classe média e famílias nucleares. Apesar disso, o bairro ainda mantém uma grande quantidade de comércios familiares e serviços, oferecendo boas opções aos moradores, com farmácias, hortifrutis, padarias, açougues, papelarias, armazéns gerais e restaurantes. Conta também com igrejas, escolas públicas e particulares, além dos serviços de saúde. Esta pesquisa é, portanto, um estudo realizado no contexto urbano, que carrega consigo dificuldades próprias e problemas que ganham espaço em grandes centros. O principal desafio na busca pelo desenvolvimento sustentável de uma comunidade é a necessidade de abordar, com uma metodologia apropriada, problemas que se caracterizam por sua complexidade. Ao lidar com esses problemas, os demais estudos que aplicaram a metodologia sistêmica multimodal apresentam basicamente 2 pontos em comum. Primeiro, dado o caráter normativo da vida, é necessário que a metodologia empregada inclua normas para avaliar a viabilidade da comunidade. Ou seja, existe um escopo de responsabilidade humana, além do utilitarismo que busca o máximo de prazer individual e do subjetivismo. Essas normas incluem não apenas aquelas relacionadas ao comportamento individual, mas também a todas as modalidades. Afirmar, por exemplo, que a família é a estrutura básica da sociedade deve ser entendido como uma norma que pertence à modalidade social. Em segundo lugar, a metodologia adotada deve ser capaz de captar mais de um fator e incluir a relação entre esses fatores. Em outras palavras, a metodologia deve ser capaz de estudar os sistemas sociais a partir de uma perspectiva dinâmica ou sistêmica. Em suma, a metodologia sistêmica multimodal nos ajuda a perceber que as múltiplas dimensões de uma atividade nunca estão isoladas, assim como os muitos membros não estão divorciados do corpo. Para que um organismo se mantenha saudável, existem variáveis ou fatores essenciais que devem ser mantidos dentro de um equilíbrio normal. Assim também, na comunidade, existe uma diversidade de fatores que devem ser mantidos dentro da normalidade para garantir a sua viabilidade. Nosso estudo, então, se concentra nos fatores que estão fora da normalidade, com o objetivo de restaurar a saúde da vizinhança.
Além de compreendermos a metodologia que fundamenta o pensamento sistêmico multimodal, é importante compreendermos o seu método. Aqui há uma distinção importante a ser feita entre as palavras método e metodologia, pois, embora sejam frequentemente usadas como sinônimos, não são. A metodologia é o estudo do pensamento científico, das bases teóricas do nosso trabalho. Um método, no entanto, embora orientado pela metodologia, trata do manejo das informações para fins científicos, sua coleta, organização e manipulação, incluindo a construção de modelos para análise e projeto. Um método é, então, por definição, prático. Havendo feito essa distinção, podemos prosseguir para como o método sistêmico multimodal orientou nossa pesquisa. O presente estudo foi baseado na coleta de dados através de entrevistas semi-estruturadas. Em posse desses dados, foi possível organizar e integrar os conhecimentos e informações de diferentes pessoas e utilizar esses dados para avaliar os pontos fortes e fracos da comunidade. Para realizar essa organização, os dados foram carregados em uma base de dados mediante um software chamado SMCube. Este é um software de código aberto, desenvolvido para apoiar pesquisas qualitativas e especializado na aplicação empírica do método sistêmico multimodal. Constantemente, pesquisadores destacam a falta de conexão entre a aplicação de métodos qualitativos e a teoria. Muitos deles coletam grandes quantidades de dados e usam softwares poderosos, mas não têm uma base metodológica sólida para guiar a manipulação desses dados. Eles esperam que o processamento de grandes quantidades de dados através de um software revele aquilo que eles estão procurando, mas isso raramente ocorre na pesquisa qualitativa, que requer alguma forma de pré-julgamento e uma estrutura teórica para selecionar e organizar os dados. Esta estrutura é fundamental para chegar a conclusões significativas. Deste modo, a integração do software com o método e a metodologia adotada tem dois benefícios. Em primeiro lugar, o SMCube auxilia o projetista de sistemas a aplicar o método. Em segundo lugar, o SMCube também é uma ferramenta de aprendizado. Ajuda novos usuários a entender o método e a metodologia de sistemas multimodais. Assim, após a sua transcrição e itemização, as entrevistas e os dados carregados no SMCube foram organizados em dois tipos de fontes. Aqueles coletados através de entrevistas foram referidos como dados primários. Os dados da literatura também foram considerados sob o nome de dados secundários, extraídos de livros, artigos e outras fontes literárias. Os resultados dessa análise nos permitiu identificar os fatores chaves que determinam a viabilidade do bairro a longo prazo e suas respectivas modalidades. Os fatores selecionados foram o utilitarismo, que atende à crescente preocupação apenas com benefícios individuais, a vocação, ou trabalho manifesto como serviço ao próximo por sobre o interesse próprio. Um modelo econômico baseado em pequenos negócios ou empresas familiares. Uma estrutura social baseada predominantemente em famílias nucleares. A educação, divorciada de seu contexto local. A influência do neoliberalismo sobre o cidadão e seu relacionamento com o resto da comunidade. E, finalmente, a diversidade urbana, que estabelece um equilíbrio benéfico entre habitações horizontais e verticais e uma variedade sadia de construções comerciais e residenciais. Além de ser a base para o modelo do bairro Santa Terezinha, que foi desenvolvido, a seleção desses fatores nos indica também que coisas como amor, vocação e visão não são incompatíveis com a teoria científica. Eles podem e devem ser integrados à ciência, sem sacrificar o seu rigor. Na verdade,
eles tornam o rigor científico muito mais significativo, pois são as coisas que realmente importam na vida. Softwares como o SM-Cube podem nos ajudar a projetar, implementar e administrar tais coisas na variedade de sistemas sociais que precisam desesperadamente delas. Após atribuir todos os itens a seus respectivos fatores e modalidades, procedemos à construção de uma matriz com o SM-Cube para analisar as relações entre os fatores. A matriz mostra todos os pares possíveis de fatores e o número de itens relacionados a cada par. Teoricamente, eles podem estar relacionados por meio de 84 vínculos, mas para gerenciar de forma eficaz esse modelo, foram selecionados 13 vínculos da matriz que foram considerados mais importantes. Os vínculos selecionados estão representados por setas no gráfico multimodal. Cada flecha indica como um fator influencia o outro. Uma seta contínua, com a ponta preta, indica um vínculo desfavorável, ou seja, seu impacto ameaça a viabilidade da comunidade. Uma seta pontilhada, branca, indica uma ligação favorável, ou seja, o seu impacto reforça a viabilidade. Ao projetar os vínculos ao longo do tempo, imaginamos o que pode acontecer no futuro. No gráfico, podemos ver o papel crítico que o domínio da visão neoliberal tem desempenhado na comunidade e desempenhará se as coisas não mudarem. A visão neoliberal maximiza o interesse próprio sem se preocupar com o bem-estar dos outros. Essa perspectiva se baseia na ideia de que a sociedade é um sistema de trocas econômicas e que cada indivíduo agirá de acordo com a sua própria vantagem. O resultado disto é uma ética utilitária. Em geral, o neoliberalismo está transformando a maneira de viver e de interagir no bairro Santa Terezinha, criando um mundo cada vez mais individualista e competitivo. Esta visão gerou impacto também no conceito de trabalho, que mudou com o neoliberalismo. A visão neoliberal do trabalho baseia-se na ideia de que o único objetivo é a garantia de um salário. O valor do serviço prestado e dos bens produzidos é medido unicamente pelo seu valor financeiro. Se olharmos para os fatores que estão sendo afetados, devemos nos preocupar principalmente com os danos que estão sendo causados à urbanização diversificada e às pequenas empresas. Estes são os únicos fatores no modelo que geram vínculos favoráveis para manter a sustentabilidade da comunidade. Caminhando pelo bairro Santa Terezinha, podemos ver a predominância do pequeno comércio na região e a diversificação urbana, que cria um ambiente propício para o comércio local. A variedade de edifícios, pessoas e atividades que compõem o bairro contribui para o bem-estar das pessoas que vivem na cidade e fortalece os laços entre a família estendida e os membros da comunidade. No entanto, como dissemos, esses vínculos benéficos que mencionamos estão diante de uma grande ameaça. A visão neoliberal que tem prevalecido em nossos dias está impulsionando o início da construção de grandes empreendimentos imobiliários que romperam com a diversidade urbana e favoreceram a formação de bairros homogêneos. Embora tenha uma boa disposição urbana horizontal, as casas construídas na época do lançamento da urbanização, destinados às classes mais simples, estão agora dando lugares a edifícios. Da mesma forma, outra consequência do neoliberalismo em Santa Terezinha tem sido o crescimento de grandes redes comerciais e a consequente ameaça aos pequenos comerciantes. Outros vínculos que devem chamar nossa atenção são aqueles derivados de uma ética utilitária, que, como já vimos, foi fortemente influenciada pelo neoliberalismo. Em primeiro lugar, o mundo do trabalho foi transformado por uma ética utilitária. Buscando realizar apenas atividades que aumentam seus ganhos e prazeres, as pessoas começaram a ver o trabalho apenas como um meio de ganhar um salário, e não como uma vocação a ser realizada com amor e dedicação e manifesta no serviço ao próximo. Quando observamos os impactos dessa ética utilitária nos pequenos negócios, vemos que há preocupações apenas com ganhos individuais, tais como menor preço e conveniência. Em uma das entrevistas, a tristeza de um dos comerciantes mais antigos do bairro, que teve que fechar seu negócio na vizinhança,
foi perceptível. Durante períodos de dificuldade, ele recebeu muito pouco apoio da comunidade em termos de preferências de compra em relação aos grandes negócios recém-chegados no bairro. Todos estavam preocupados apenas consigo mesmos e com os lucros individuais que obtinham. A ética utilitarista, ela é também individualista e afeta negativamente as normas que governam a família e a comunidade. Todo ser humano precisa pertencer a uma família, e as crianças e os idosos, em particular, dependem de seus cuidados e proteção. Entretanto, o individualismo tem minado a capacidade das famílias de cumprir esse papel vital. Como resultado, as famílias estão cada vez mais frágeis e vulneráveis. Assim, a consequência do individualismo é a predominância da família nuclear. A família nuclear é muito mais frágil do que a família estendida, comum no passado. Isso porque a família nuclear carece da rede de apoio, formada por avós, tias, tios, primos e até mesmo amigos próximos. Além dos efeitos diretos gerados pelo utilitarismo, temos alguns efeitos secundários, como, por exemplo, os efeitos do trabalho tornado em emprego na estrutura social do bairro. Da mesma forma, através de uma ética utilitária, a educação sofre com a visão limitada do neoliberalismo. Este é um ponto-chave para a nossa investigação. A educação é apresentada em nosso modelo como um fator isolado de toda a vida comunitária. Ela é dominada pelo pensamento utilitarista, reduzida a um mero instrumento de produção a serviço do mercado. Ao contrário dos outros pares de flechas apresentados, quando analisamos este conjunto, percebemos que eles se alimentam um ao outro. Isso indica a crescente magnitude do efeito desse tipo de ciclo sobre o sistema social. Este é um diagnóstico preocupante. As ligações entre os fatores não deixam dúvidas de que uma intervenção voltada apenas para um fator não tirará Santa Teresinha de sua situação. Qualquer solução terá que tratar de vários fatores ao mesmo tempo. A situação exige uma intervenção completa, de forma que o mero assistencialismo ou a caridade não satisfazem as necessidades identificadas e pode, muitas vezes, fomentá-las. O redesenho de uma comunidade requer, em primeiro lugar, conscientizar a população sobre os fatores que ameaçam sua sustentabilidade. Para isso, fazemos uso de nosso modelo para explicar às partes interessadas sua situação e seu efeito a longo prazo. Em segundo lugar, elas precisam estar equipadas com a competência necessária para assumir as responsabilidades exigidas. O pensamento sistêmico multimodal identifica a educação da comunidade como o instrumento mais eficaz para a mudança social. Como diz Wendell Berry, educação, no verdadeiro sentido, é claro, é treinamento para servir. Portanto, devemos identificar os fatores críticos que requerem mudança, a fim de projetar um programa educacional orientado a eles e que complemente a educação existente, recuperando seu propósito humanista e cívico. Este modelo, desenvolvido para atuação em nível educacional, foi desenvolvido com base nas entrevistas realizadas. Entretanto, durante o processo de pesquisa-ação para sua implementação na comunidade, foi possível validá-lo por meio de análises estatísticas com dados coletados de pessoas em situação de vulnerabilidade no bairro Santa Teresinha. Através dos resultados de testes de associação Q-quadrado, que medem a dependência entre variáveis, foi possível confirmar as principais interdependências entre os fatores apresentados. Os testes indicaram resultados satisfatórios, evidenciando uma relação entre os fatores examinados, com o valor P abaixo do nível de significância de 5%, o que significa uma probabilidade muito baixa de que não exista dependência entre esses fatores. Isso demonstra que a percepção e experiência relatadas pelas pessoas entrevistadas refletem a realidade da comunidade e que o modelo desenvolvido a partir delas é válido e confiável para atuar, e explica a dinâmica do bairro.
A utilização de análises estatísticas no método sistêmico multimodal nos permite sair de um cenário atual estático e nos fornece uma visão histórica e dinâmica daquilo que poderá vir a ser caso nenhuma medida seja tomada. A figura exibida mostra novamente os fatores que observamos em nossa pesquisa e os vínculos benéficos 1, 2, 3 e 4, traçados em negrito, que já estão presentes na vida da comunidade. O programa educacional que propomos aborda 3 fatores críticos: ética, vocação e estrutura social. A ética que buscamos é uma ética denominada de samaritana, orientada aos interesses da comunidade, e deve substituir a ética utilitária, que busca apenas o interesse próprio. Buscamos também uma vocação orientada ao serviço ao próximo, ao serviço comunitário, e uma estrutura social formada por famílias e uma comunidade modelada sobre a família. Os vínculos 5, 6 e 7 representam, então, a intervenção educacional que propomos. Esses vínculos devem reproduzir o primeiro efeito de nossa intervenção. Nessa próxima figura, temos ilustrado um segundo efeito da nossa intervenção, gerado pelos vínculos 8, 9 e 10. Uma ética samaritana inspirará uma vocação comunitária. Uma vocação comunitária será orientada para uma economia de subsistência, incluindo as pequenas empresas e empresas familiares. Finalmente, uma estrutura social familiar comunitária estimulará uma diversidade urbana que acomoda as exigências dos diversos grupos que compõem a comunidade. O terceiro efeito da nossa intervenção é um processo de autogeração ou retroalimentação positiva. Este processo é gerado por um conjunto de vínculos que aumenta progressivamente seu efeito sobre a comunidade por si só. Identificamos 4 retroalimentações que chamaremos de A, B, C e D. A retroalimentação A representa os vínculos 9, 2, 10, 1 e 4. A retroalimentação A ocorre a partir da promoção dos pequenos negócios por uma vocação de serviço comunitário. As pequenas empresas familiares promovem a família dentro da estrutura social. A promoção da família, por sua vez, com suas várias gerações, pais, filhos e avós, promove a diversidade urbana. E isso, por sua vez, contribui para o sucesso das pequenas empresas. Finalmente, as pequenas empresas apresentam oportunidades vocacionais para os jovens dentro da comunidade. Esse último vínculo fecha o primeiro conjunto de autointervenção, contribuindo para que os efeitos da intervenção educacional inicial aumentem ainda mais. As 2 segundas retroalimentações, a retroalimentação B, representada pelo vínculo 1, 2 e 10, e a retroalimentação D, representada pelos vínculos 4 e 9, são sub-retroalimentações da retroalimentação A e intensificam o seu efeito. Finalmente chegamos na retroalimentação C, representada pelos vínculos 3 e 10. Ela é formada por 2 vínculos. A diversidade urbana torna mais fácil para as diversas gerações da estrutura social compartilhar e permanecer dentro do território comunitário. Isto, por sua vez, proporciona incentivos para que os edifícios mantenham esta diversidade. Tendo identificado as ligações que podem contribuir para a sustentabilidade do bairro Santa Terezinha, a próxima fase de nossa pesquisa será projetar, em colaboração com as associações locais, o programa educacional para gerar esses vínculos, identificando as partes interessadas dentro do bairro comprometidas com a implementação deste projeto.